Pois bem, uma vez compreendidas estas linhas iniciais sobre trabalho infantil, é preciso fazer uma relação de trabalho infantil e direitos humanos. Vimos que trabalho infantil é proibido pela Constituição Federal. Mas essa proibição, ela não é uma proibição qualquer. Trabalho infantil é considerado uma grave violação de direitos humanos de crianças e adolescentes. E por que isso? Porque tratados internacionais prevêem o trabalho infantil como essa violação, como esta gravidade, como este algo perverso que vai afetar profundamente o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Temos, portanto, a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Organização das Nações Unidas, de 1989, que fala sobre as diretrizes daquela doutrina de proteção integral que prega uma proteção ampla e restrita a crianças e adolescentes, porque são pessoas peculiares, são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Temos outros dois importantes instrumentos normativos, estes já da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção número 138, que traz a idade mínima a que todas as nações devem fixar nos seus respectivos ordenamentos, e também a Convenção 182 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que prega as principais ou que define as piores formas de trabalho infantil que devem ser evitadas com prioridade a todo custo pelos Estados, nações da comunidade internacional. Essas normas, esses tratados internacionais são tratados de direitos humanos, são tratados que prevêem um mínimo de dignidade que deve ser observado pelos Estados-nações. Portanto, como se vê, o trabalho infantil não é uma simples violação de direitos. O trabalho infantil é uma violação qualificada, grave, de direitos humanos fundamentais de crianças e adolescentes. E por isso deve despertar a atenção de toda a sociedade, do Estado e da família em relação a esse tipo de violação. Portanto, é uma lesão grave que precisa um tratamento prioritário de todas essas instâncias. Fala-se, portanto, em uma tríplice responsabilidade. Uma tríplice responsabilidade que está assentada em três grandes prés. O primeiro, a família. A família é o principal núcleo da sociedade. É na família que se deve conceber a primeira proteção à infância e à adolescência. Essa família, portanto, é que deve negar, não permitir qualquer possibilidade de trabalho infantil, porque ofende ao desenvolvimento do seu filho e da sua filha. Mas não só a família. A sociedade também deve estar atenta a este fenômeno de violação grave de direitos humanos, denunciando, não comprando produtos ou serviços prestados pelas mãos de uma criança e de um adolescente. Família, sociedade e o Estado. O Estado aparece aqui também como um importante pé nesse sistema de proteção da infância e da juventude contra o trabalho infantil. O Estado precisa entender que ele tem um dever jurídico, não é discricionalidade, não é bem-fazer, não é voluntarismo, é dever jurídico de implementar políticas públicas, programas, serviços que venham identificar essas crianças em situação de trabalho, atender essas crianças, atender suas famílias na superação das suas vulnerabilidades socioeconômicas e permitir, portanto, que a situação de trabalho infantil cesse. Vimos todas essas normas internacionais, vimos a Constituição Federal, há também normas que proíbem o trabalho no Estatuto da Criança e do Adolescente, na própria consolidação das leis trabalhistas. E todas essas normas formam um sistema que criam essas obrigações, que criam esse direito humano, esse direito fundamental de não trabalhar antes da idade mínima. E o que é falar em direito humano e o que é falar em direito fundamental de não trabalhar antes da idade mínima? É falar de um correlato de obrigações que vem preencher, que vem dar execução a esse direito. Não basta dizer não pode trabalhar. Esse direito fundamental ao não trabalho exige um fazer da família, um fazer da sociedade e um fazer principalmente do Estado. E é aí dentro desse fazer que o Ministério Público da União se coloca, e especialmente o Ministério Público
do trabalho que tem entre as suas metas institucionais o combate ao trabalho infantil e a regularização do trabalho do adolescente. Como, portanto, o Ministério Público do Trabalho enfrenta o problema do trabalho infantil? Num primeiro momento, o Ministério Público do Trabalho criou uma estrutura administrativa específica para enfrentar o problema. Essa estrutura administrativa é a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Estrutura essa composta por procuradores do trabalho de todos os estados brasileiros, que se reúnem 2 vezes por ano para pensar ações estratégicas, uniformes e coordenadas de enfrentamento ao trabalho infantil. Essa estrutura administrativa, da qual atualmente estou coordenador, ela desenvolve, portanto, estas ações de enfrentamento pensadas, discutidas, validadas e deliberadas por este colégio de procuradores de todos os estados da Federação Brasileira. E as ações desenvolvidas por essa coordenadoria giram em torno de 2 grandes áreas: a área da prevenção e a área da repressão. Dentro desta área da prevenção é possível declinar, é possível demonstrar algumas ações que são desenvolvidas pelo Ministério Público do Trabalho. Uma delas é a participação em audiências públicas e em fóruns que reúnem sociedade e organizações governamentais, nos quais se discute o problema do trabalho infantil, suas soluções, seus desafios e suas perspectivas. Nesse campo, se desenvolvem campanhas de conscientização que vão focar justamente numa ideia falsa que a sociedade tem sobre o trabalho infantil, no sentido de que trabalhar é bom para a infância e para a juventude porque afasta a criança e adolescente das drogas, da prostituição, do ócio nocivo. Um pouco dos mitos que nós vamos falar na terceira videoaula. Essas campanhas de conscientização, esses fóruns de discussão, essas audiências públicas muitas vezes são motivadas pelos próprios procuradores do trabalho e têm esta finalidade específica de desconstruir essas ideias, de sensibilizar a sociedade a ver o trabalho infantil como algo perverso e mais como uma violação grave de direitos humanos e que, portanto, deve ser denunciada a todo e qualquer custo às autoridades, dentre as quais o Ministério Público do Trabalho. Mas também o Ministério Público do Trabalho, por meio dessa Coordenadoria Nacional, desenvolve ações de conscientização dentro das escolas, através de um programa específico que nós denominamos Ministério Público do Trabalho nas escolas. Este programa leva para dentro das escolas a discussão dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, em especial do direito fundamental ao não trabalhar antes da idade mínima, os prejuízos e as consequências disso advindas. Estas são todas as ações que se desenvolvem dentro do campo da prevenção. Mas não somente no campo da prevenção as ações do Ministério Público do Trabalho se restringem, elas se desenvolvem também no campo da repressão. O Ministério Público do Trabalho, toda vez que toma ciência, seja por conta própria, seja por uma denúncia, de uma exploração de trabalho de crianças e adolescentes, inicia uma investigação, ao final da qual, uma vez comprovada a ilicitude, a exploração, aplica punições, aplica indenizações para todos aqueles que se valem desse tipo de mão de obra. Dentro dessa seara específica é preciso destacar um projeto estratégico do Ministério Público do Trabalho, que é o projeto Políticas Públicas. Dentro desse projeto, as ações de repressão do Ministério Público se dirigem ao município, se dirigem ao Estado, se dirigem à União, cobrando desses entes federativos a implementação de políticas públicas sociais, educacionais, de saúde, de trabalho, que venham a contribuir para eliminar as condições fáticas que levam ao trabalho infantil. Esse projeto Políticas Públicas, portanto, ele cobra a responsabilidade do poder público que nós vimos compõe um tripé importante daquele sistema de tríplice responsabilidade frente ao trabalho infantil. Também o Ministério Público do Trabalho desenvolve nessa seara um programa muito importante, o programa da aprendizagem profissional. Como nós falamos, não basta dizer não ao trabalho infantil, não basta proibir.
É necessário dar uma alternativa, dar um sim, e esse sim pode ser a profissionalização a partir dos 14 anos de idade, como nós vimos. Dentro desse programa de aprendizagem profissional, portanto, o Ministério Público do Trabalho exige das empresas brasileiras o cumprimento de uma cota legal de aprendizes. Todas as empresas brasileiras, com raras exceções, são obrigadas a ter entre 5% e 15% de seu quadro de funcionários como aprendizes. E o Ministério Público do Trabalho atua, portanto, para cobrar o cumprimento dessa cota legal. Vê-se, diante desse panorama de ações, como o Ministério Público do Trabalho, portanto, enfrenta o tema do trabalho infantil e como ele, Ministério Público do Trabalho, desvela a sua missão constitucional enquanto poder público de bem zelar e bem proteger a infância e a adolescência. Portanto, encerra-se agora essa segunda videoaula que falou um pouco de trabalho infantil, direitos humanos e o papel do Ministério Público nesse contexto. Vamos agora partir para uma terceira videoaula, falando especificamente sobre mitos, ideias falsas e verdades sobre o trabalho infantil.